Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Tá fazendo microfonia. Tá. Deixa eu botar aqui. Quem está feliz, dá um glória a Deus aí, feridos. É muito bom estar na presença do Senhor, né? Já passamos um período de louvor, onde certamente Deus falou com a nossa vida. Queria para você que está em casa te dar a paz do Senhor, dizer que nós estamos muito felizes de poder participar de mais um culto com você, tá bom? Aleluia. Eu me sinto um pouco mais nervoso que o normal hoje, eu não sei o que aconteceu. Só para o pessoal que está me vendo aqui com uma camisa xadrez preta e vermelha, tá? Não é pelo Flamengo não, tá bom? Não tem nada a ver com o Flamengo. Inclusive, né, Deus honra a nossa vida, o nosso Vascão está ganhando, aleluia, né? Eita glória, né, mano? Que Deus continue cuidando da gente aí, né, querido? Eu sou de Deus, aleluia. Convido a igreja a estar de pé nessa hora, né, dar um... Glória a Deus. Estaremos lendo a palavra do Senhor. O óculos está torto, tá, querido? Mas é porque ele é velho e eu não estava enxergando mais nada na Bíblia. Eu falei assim, pega esse óculos mesmo, pelo menos alguma coisa dá para enxergar com ele, né? Vamos lá, depois eu tiro ele. A palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Leremos dos versos 1 até o verso número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Leremos o verso 1 até o verso número 9. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus. Você pode também acompanhar aí, né, pela projeção. A palavra de Deus nos fala assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, e disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, repete comigo, querido, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus, e todo o povo viu andar, e todo o povo o viu andar. Vou repetir mais uma vez: e todo o povo o viu andar, e louvar ao nome do nosso Deus, e louvar o nome do nosso Salvador, e louvar o nome do nosso Redentor. Nós oramos, Senhor, e pedimos que a Tua palavra, ela possa entrar em nossos corações. Quem somos nós, Senhor, a não ser vasos de barros aqui prontos para fazer aquilo que é a Tua vontade? Quem somos nós a não ser servos, ó Deus, que estão prontos a fazer aquilo que Tu queres que façamos? Te pedimos, ó Deus, que a Sua vontade seja feita neste lugar. Completa toda a obra que Tu já começaste a realizar nesta noite. Nós oramos e pedindo a Tua bênção no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Senhor, os irmãos podem estar sentados. Acho que sem óculos eu fico mais bonito, né? Eu tenho essa sensação que sem óculos eu fico mais charmoso. Estou até pensando aqui, de repente, colocar uma lente de contato azul. Ia ser muito legal. Mas a palavra do Senhor, obrigado, meu amigo, por cuidar de mim. Aleluia. A palavra do Senhor, ela é sempre muito gostosa aos nossos corações, né? Eu acho que, não sei como é que os irmãos leem a Bíblia, mas toda vez que eu leio a Bíblia, eu me sinto um pouco mais cheio da presença de Deus, sabe? Toda vez que eu leio a Bíblia, eu percebo que Deus, Ele quer transformar o meu caráter, que Deus quer transformar o meu coração, Ele vai transformando aquilo que eu sou. E aí, todas as vezes que a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai percebendo o quão nós não somos merecedores do amor, ou da graça, da misericórdia de Deus.
E que tudo que vivemos e passamos é simplesmente porque Deus nos ama. É simplesmente porque Ele olhou para nós e falou: eu vou tratar de vocês, eu vou cuidar de vocês, independente do que vocês fossem fazer. Como diz a palavra de Deus lá em João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entrega o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, melhor, Deus, Ele entrega o seu Filho independentemente daquilo que você fez, daquilo que eu fiz. Ele simplesmente entregou. E Ele entrega porque Ele ama. E independe disso se você me ama ou não, Ele me ama. Independe disso se alguém te ama ou não, Ele te ama. Independe de condenação que o mundo possa colocar sobre você, a Bíblia fala que Ele te ama. Mas Fernando, como assim? Ele é amor. Ele é amor. Lá em João, primeira epístola de João, ele vai dizer: Deus Ele é amor, Ele ama o homem. E aquilo que Ele oferece para o homem, Ele é amor. Mas diz a palavra de Deus que esse amor ele se manifesta na vida de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Ou seja, a grande manifestação do amor de Deus se dá na entrega daquilo que é mais precioso para Ele. Daquilo que é mais precioso na vida dele, Ele entrega por amor a você. Então a manifestação do amor de Deus se dá na pessoa de Jesus. E para resgatar o homem do pecado, e para resgatar o homem de volta para viver na presença do Senhor, o Senhor Jesus, Ele envia o seu único Filho para falar para o homem que, independente daquilo que o homem possa ter vivido na sua vida, Ele nos ama. Mas o texto que lemos vai falar de uma grande experiência vivida por um homem. Na verdade, nós estamos falando de um texto que envolve alguns personagens. Estamos falando, por exemplo, de um homem paralítico. Esse homem paralítico é paralítico desde a nascença, Desde que nasce, ele não sabe o que é andar. Desde que nasce, ele não sabe o que é firmar os seus pés no chão. Desde que nasce, ele precisa de ajuda para ser sustentado. Desde que nasce, ele não tem como recorrer. Lembra que nós estamos falando ainda do século I? Não tem como ter recursos próprios. Ele precisa sempre de alguém para o sustentar. É desse homem que nós estamos falando. Um homem que não tinha expectativa, e segundo a lei, não segundo eu, mas segundo a lei, só tu lê Levíticos 21, ele nem entrar no templo podia, porque aqueles que tinham qualquer deformidade, segundo a lei de Moisés, não poderia adorar o Senhor no templo. Fica do lado de fora, não fica do lado de dentro. Quer conferir? Vai lá em Levíticos 21 que vai estar escrito isso aí, é lei de Moisés, não sou eu que estou dizendo. Então nós estamos falando de um homem que, além de ser uma pessoa que precisa de sustento dos outros, é um homem que não pode nem se aproximar do culto. É um homem que não pode adorar a Deus dentro do templo. Eu fico pensando algumas coisas. Quem é que gosta de adorar o Senhor dentro do templo? Dá um glória a Deus. Adorar o Senhor dentro do templo é bom demais, querido. Eu não estou dizendo que na minha casa eu não sirvo a Deus e Deus não fala comigo. É só você pensar que nós passamos um período de pandemia e Deus não parou de falar conosco. Um período assim, afastados, sim. Quantos irmãos estão em casa nesta noite? Mas Deus continua falando conosco. Mas querido, que coisa boa é adorar o Senhor no templo. Que coisa boa é estar dentro do templo ouvindo a palavra do Senhor, onde nós podemos ouvir os louvores sendo cantados, onde nós podemos ver vidas sendo transformadas, onde nós podemos ver a manifestação do Espírito Santo de Deus, não apenas na minha casa, mas na casa de cada pessoa que entra necessitada. Mas aquele homem não podia viver isso. Imagina só, todos os dias, alguém vem ali e põe ele na porta do templo. E aí chega perto da hora do culto. Perto da hora do culto ali, o culto era às 15 horas. Chega perto da hora do culto, alguém põe ele ali. E vamos pensar, eu estou conjecturando aqui, porque eu não tenho exatamente certeza do horário. Mas vamos fingir que colocar ele ali 2h30. Aí ele está ali sentado. Cada pessoa que vai entrando vai ali, dando uma moedinha para ele. Ele está feliz, está acostumado com aquela vida, recebendo de moeda em moeda. A sua vida diária era isso. Mas imagina a hora do culto. Ele está lá de fora, querido, e lá dentro está vendo salvação. Ele está lá do lado de fora, querido, e lá dentro está vendo manifestação do Espírito Santo de Deus. Ele está do lado de fora, querido, e lá dentro está vendo a operação do Senhor em meio àqueles que são seus filhos. Ele está do lado de fora com o desejo, como eu queria poder um dia entrar no templo, como eu queria um dia poder entrar no templo e adorar o nome do meu Senhor, adorar o nome daquele que um dia me criou.
Mas ele não pode, porque a lei não deixa. A lei não deixa. A lei traz para ele condenação. E talvez você esteja fora do templo, não consegue entrar para adorar ao nome do Senhor. Por quê? Porque a lei não deixa. Quantas vezes a lei, o sistema farisaico, impede de viver o melhor com Deus, nos impede de estar junto na presença do Senhor. A lei não deixa. Mas o texto que lemos, eu contei a história do paralítico, mas o texto que lemos fala de um dia diferente. E eu creio que nessa noite é um dia diferente. Naquele dia vai ser retratado dia diferente. E aquilo que nós queremos falar para você, que nesta noite você vai viver um dia diferente. Não porque o pregador está falando, não. É porque o mesmo Espírito que moveu naquele dia, hoje está movendo nesse lugar. Porque o mesmo Espírito que naquele dia fez com que homens fossem usados por Deus, nesta noite Deus vai usar homens, mulheres, servos de Deus, para fazer que a tua vida seja transformada. Não é homem, querido, é a operação do Espírito Santo. E quem foram esses homens? Diz a palavra de Deus que aquele dia é diferente. Todo dia entrava um, todos os cultos entrava um homem e dava esmola. Só que agora aparecem dois homens, Pedro e João. Só para o pessoal não implicar comigo, eu não vou falar de João hoje, porque o pessoal implica que eu só falo de João o tempo inteiro. Hoje eu não vou falar dele um pouco, vou deixar ele um pouquinho de lado. Ele sabe que eu amo, ele sabe que é brother meu, adoro ele, guardei pra caramba. Então eu não vou falar dele hoje não, vou deixar para falar um pouquinho de Pedro. Quem foi Pedro? Quem foi esse homem que Deus usou com tanto poder? Que na verdade é a primeira grande manifestação de milagre, após Jesus ser levado aos céus. Quem é esse homem? Diz a palavra de Deus que Pedro estava lá com os seus irmãos, André, estava com seus amigos, Tiago, todo mundo estava lá. E de repente um homem começa a operar grandes milagres. De repente um homem começa a falar com a multidão. É só você rapidamente dar uma olhadinha lá em Lucas capítulo 4. Está lá Pedro, junto com os irmãos. Mas diz a palavra de Deus que Jesus começa a operar milagres. Jesus começa a fazer com que enfermos fossem curados. Jesus começa a fazer com que pessoas que estavam cegas voltassem a enxergar. E agora Jesus ele vai até a casa de Pedro. Diz que ele vai até a casa de Simão Pedro. E ao chegar lá encontra a sua serva, a sua sogra doente. E ao encontrar a sua sogra doente, ele traz vida para a sogra. Porque qualquer um que se coloca diante do Senhor necessitado, eu vou falar de novo, qualquer um que se colocar diante do Senhor necessitado, Deus, Jesus, Ele está pronto para sarar. Jesus está pronto para sarar a tua casa. Jesus está pronto para sarar a tua família. Jesus está pronto para sarar a sua enfermidade. Porque você está se colocando diante de Jesus. Diz a palavra de Deus que o Senhor foi até a casa de Pedro e encontrou aquela mulher enferma, mas Ele a curou. Primeira experiência que Pedro vive. Ele a curou. E não tem esse negócio que não gosta de sogra não, tá, querido? Estou fazendo média não, adoro minha sogra. Bênção de Deus na minha vida. Faço pudim de pão que só agrada de Deus. Aleluia. Bênção de Deus. Porque gente que nós amamos, querido. Quando ele fala assim que ele cuida da sogra, sabe o que está querendo dizer? É que ele vai cuidar da tua família. Ele vai cuidar da tua casa. Ele vai cuidar do teu filho, querido. Não se preocupa não. Ele vai cuidar. Por mais que você olhe e fale, para esse não há esperança. Quantas foram as vezes que você ouviu isso aí? Para esse aí não tem esperança não. Mas Jesus entrou na casa. E quando Jesus entra na casa, o enfermo é sarado no nome dele. Quando Jesus entra na casa, aquele que está triste fica alegre pela presença do Espírito Santo de Deus. Quando o enfermo entra na casa, onde há tumulto, Deus vai trazer paz. Porque é o nosso Deus. E é isso que Deus quer para você, querido. Quer que você deixe Jesus entrar na casa e trazer paz ao seu coração, trazer paz para a sua vida. Mas agora esse Pedro, diz a palavra de Deus que ele volta para pescar. E Jesus, como era costume dele, ele agora vai pregar para a multidão.
mas tinha muita gente. Ele vê 2 barquinhos, e ele fala assim: olha, Pedro, deixa eu entrar no teu barco aí. E ele entra no barco de Pedro e começa a falar daquilo que é na palavra dele. Pedro está ouvindo. Pedro está lá ouvindo a palavra de Deus. Pedro está lá aprendendo do Senhor. Mas quando ele termina de falar, ele fala para Pedro assim: Pedro, pega o barco e afasta. E lá, lança a rede ao mar. Lança a rede ao mar lá, porque você vai pescar. E vai vir muitos peixes. E Pedro fala assim: Senhor, pescador, né? Passei a noite toda aí pescando. E não consegui pegar nem um peixinho. Mas segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. E diz a palavra de Deus que ele foi. E chegando lá, ele lança a rede. E quando ele puxa a rede, ao puxar a rede, era tão grande o número de peixes, que quase foi a pique, diz a palavra de Deus. Que ele teve que chamar o outro barquinho. Aí, traz o outro barquinho aí. E enche o outro barquinho quase foi a pique. Sabe o que significa, querido, isso? É que, sabe o que Pedro está vivendo? É o seguinte: agora, a partir de agora, Deus ele vai fazer prosperar a tua vida. Trazendo prosperar a tua vida, eu estou dizendo que Ele vai te dar dinheiro, vai te dar coisas dessa terra, não. Mas Ele vai te dar a paz que excede todo entendimento. Ele vai, como a irmã pregou ainda hoje, ainda logo no início, é saber que o final das coisas é melhor do que o início dela. E você começa a profetizar, você começa a falar que o final das coisas é melhor do que o início dela. Porque Jesus, Ele vai conosco no barco. E se Deus está conosco no barco, Ele vai cuidar da minha casa. Mas o melhor, Ele vai cuidar só da minha casa, não. Ele vai cuidar da casa daqueles que estão também ao meu lado. Por causa de você. Crê no Senhor Jesus. Foi a palavra que Paulo fala. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus, Ele quer trazer sustento, não é só para você. Ele não quer deixar somente o seu barco cheio, mas Ele quer deixar o barco daqueles que estão ao seu lado cheio. Deus quer te encher, querido. Mas sabe qual foi a parte boa? Quando Pedro viu isso, quando Pedro viu todas essas coisas acontecendo, diz a palavra de Deus, que Pedro, ele se coloca de joelhos e fala: Senhor, aparta-te de mim, porque eu não sou digno de andar do lado do Senhor. Não sou digno de andar do lado de um Deus tão poderoso. O homem que entende o que é, ele sabe que ele não merecia o amor de Deus lá na cruz. Quero contar um negócio para você, querido. Você que tem vida hoje, você não merecia. Mas Jesus, Ele foi lá na cruz e pagou um preço por mim, pecador. Por mim, homem pecador, homem cheio de defeito. Mas Ele pagou um preço por mim e por você. Lá naquela cruz, não era para Ele estar, era para eu e você estarmos lá. Mas Ele escolheu ir no meu e no seu lugar. Pedro entende isso. Não era, Senhor, eu não mereço estar ao seu lado. Mas Jesus agora olha para ele e fala para ele assim: Pedro, olha só, tu eras pescador, tu era pescador de peixe, era assim. Mas agora eu vou te fazer virar pescador de homem. E diz a palavra de Deus que a partir daquele momento, Pedro começa a seguir a Jesus. Qual é a consequência de seguir alguém, querido? Seguir alguém que é cego, o problema é cair no buraco, né? Seguindo o cego, cai no buraco. Mas qual é a consequência de seguir alguém? Se você segue alguém, você acaba vivendo como se alguém vive. Ouve o que eu acabei de falar, tá? Se você segue alguém, você vai passar pelos caminhos que ele passa. Se você segue alguém, você vai viver o que ele vive. Lembra de Elias e Eliseu? Vou para Jerusalém, eu vou contigo. Vou para Jericó, eu vou com você também. Porque onde você for, eu vou. Aí no final, houve uma palavra: o que tu queres? Eu quero porção dobrada. Mas por quê? Porque tudo que Elias vive, ele foi lá e viveu junto. Mas viveu a parte boa, mas também viveu a parte ruim. Agora Pedro, ele começa a viver com Jesus. E eu estava até brincando com o Joãozinho, né? Joãozinho, eu vou ter que falar, você me perdoa, alguém aqui. Que a gente é assim, né, querido? A gente aprende a Bíblia, né? Você começa a compartilhar, né? Você começa a falar as coisas que você está aprendendo. A Milética falou que eu não posso colocar a mão no bolso, mas eu não consigo. Mas estava lá Jesus. Mas você lembra de um outro homem que era mestre? Gamaliel. Vou rapidinho contar uma história para você. Gamaliel foi quem instruiu Paulo na seita farisaísmo.
Mas começa a pensar em Gamaliel ensinando a Paulo. Ele pega lá todos os textos, pega todos os pergaminhos, e ensina tudo. Começa a ensinar aqui, ó, o procedimento é esse, é assim que fala, é assim que vive. Mas tem uma coisa que Gamaliel não consegue fazer. Se Gamaliel falasse sobre cura de Deus no passado, Gamaliel não curava. Se Gamaliel falasse sobre uma operação de milagre que aconteceu lá no passado, o mar foi aberto, tá, mas Gamaliel não tinha como fazer isso. Mas agora, quem está ensinando a Pedro, que diferente de Paulo, que tinha um berço, né, digamos assim, com uma grande estrutura, estou falando de Pedro, um cara indouto, digamos assim, só que agora ele vai aprender com Jesus, com o mestre. E diferente de aprender apenas teorias, Jesus vai ensinar ele na prática a viver. Jesus vai ensinar a Pedro na prática, como Jesus ele falou assim, ó, vem cá, vamos fazer um cursinho aqui comigo, 2 anos intensivos, e daqui a pouco agora você pode sair, você começa a pregar. Não, foi assim, olha, você anda comigo, vai comigo, todos os dias me segue, e você vai entender como é que é viver na minha presença. Você anda comigo, todos os dias você me segue, e você vai entender como é viver a operação de milagre de dia em dia. E sabe o que acontece, querido? Agora Jesus começa a operar. Vamos pensar um pouquinho, vamos começar a refletir um pouquinho no que está acontecendo lá em Jerusalém. Começa a pensar um pouquinho no que está acontecendo nas terras de Cafarnaum. Começa a pensar um pouquinho no que está acontecendo em Israel. Tem um homem que agora diz, ou melhor, tem um homem que agora, ele cura aquele que está enfermo. Tem um homem que agora faz aquele que estava morto ressuscitar. Tem um homem que agora faz a multidão se alimentar com 5 pães e 2 peixinhos. E sabe o que é bom? Todas as vezes que Jesus fazia um milagre, Pedro estava lá. Pedro estava lá vendo tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Quando Jesus, ele para no lado de Lázaro e fala, Lázaro, levanta! E o Lázaro levanta, um milagre aconteceu. Jesus estava lá operando, mas estava falando juntamente para Pedro assim, Pedro, é possível fazer o morto ressuscitar. Quando Jesus ele para e vê um homem que está cego, um homem que está paralítico, e olha para ele assim, perdoados te são os seus pecados, em nome de Jesus, levanta e anda. Quando Jesus ele fala isso para o paralítico, ele está falando para Pedro, se você encontrar alguém que esteja paralítico, alguém que não consegue andar na minha presença, fala para ele, levanta. Fala para ele, levanta. E ele vai andar, e ele vai voltar a ter intimidade com Deus. Pedro está aprendendo, querido. Às vezes nós começamos a olhar os defeitos de Pedro. Pedro era um homem tremendo, querido. Pedro era um homem tremendo. É só você olhar que todas as vezes que Jesus saía à parte, ele chamava Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque eram homens extremamente comprometidos com Deus. Era um homem que estavam sempre dispostos a fazer a vontade do Senhor. Sim, Pedro era um cara impetuoso. Sim, Pedro era um cara que muitas vezes era um cara que uma hora é assim, outra hora é assado. Mas Pedro era um cara que amava o Senhor. Ele era um cara que vivia ao lado de Deus, ao lado do Senhor Jesus. Tudo que Jesus opera, Pedro está ao lado vendo. Querido, queira viver ao lado de Jesus. Queira ser transformado pela palavra de Deus. Mas, Fernando, eu não consigo. Eu também não consigo, querido. Eu sou cabeçudo. De vez em quando eu cometo coisas que eu nem acredito que eu cometi. Às vezes eu pratico coisas que eu nem acredito que eu pratiquei. Às vezes eu tenho ações que eu nem acredito que eu tomei. Queridos, mas a nossa vida é assim. Mas o mais importante, a gente ainda não tem a postura de varão perfeito, mas nós caminhamos até alcançar uma estatura de varão perfeito. Mas enquanto não alcançamos, andamos ao lado de Jesus, de milagre em milagre, como vendo Jesus operando na nossa vida. E às vezes ele não vai operar na minha casa. Às vezes ele vai operar na casa do irmão. Você lembra, por exemplo, de Jairo? Jairo, ele estava lá, sua filha doente em casa. Filha doente em casa, querido. Pronta para morrer. E vai até Jesus, e Jesus fala com ele assim, olha, eu vou contigo. Tema, não, eu vou contigo. E no meio do caminho aparece uma mulher. E Jesus sai do caminho da casa de Jairo. E agora vai cuidar da mulher. Para e pensa um pouquinho, sua filha está doente, a sua filha está quase morrendo. Imagina você, mediante a tudo isso, você está vendo Jesus cuidando de uma outra pessoa. A nossa vida é assim, querido. Às vezes nós vamos passar por dificuldade, vamos ver pessoas sendo levantadas por Deus. Quando
Mas você viu pessoas que estavam com as portas fechadas, porém estavam orando para que Deus abrisse porta para as outras pessoas. E Deus não abre porta para ela, mas abre porta para outra. Mas glória a Deus, querido. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos fazendo a vontade do Senhor. Se Deus não quiser abrir porta para mim hoje, eu tenho certeza que Ele vai abrir porta para mim amanhã. Mas se alguém tiver a porta aberta antes de mim, glória a Deus. Glória a Deus, porque é isso que vivo, querido. É isso que vivo, é de amor em amor, é de graça em graça. Como foi pregado nessa última quinta-feira, é de perdão em perdão. Porque nós vivemos para isso. É isso que aprendemos com Cristo. Mas Pedro está crescendo, querido. São 3 anos de ministério de Jesus. Milagre em milagre. Mas chega um momento findouro. Jesus, ele vai ter que ir à cruz. Mas ele vai até o Gólgota e chama de novo. Quem que ele chama novamente? Chama Pedro, chama Tiago, chama João. Subiram os 3, os 4, né? Só que Jesus, ele vai mais além, fala, espera, guarda um pouco aí. E ora. E diz a palavra que ele orava, o sangue caía. De tamanha dor que ele estava sentindo. Ele orava, chorava. Em certo momento ele fala, Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Mas quem é que estava lá junto dele? Independente se você vai dizer que ele dormiu ou não, quem é que estava com Jesus até o fim, querido? Pedro. Pedro estava lá, querido. Na hora da operação de sinal de maravilhas, Pedro estava lá. Mas na hora que Jesus estava sofrendo, Pedro também estava lá. Porque a gente é assim, querido. Crente tem que ser assim. Se é momento de glória, nós estaremos com Cristo. Momento de bonança, nós vamos viver com Cristo. Mas se for um momento de dificuldade na nossa vida, nós também iremos viver com Cristo. Porque nós não buscamos a Deus por esta terra. Porque Paulo diria assim, se buscarmos a Deus para as coisas desta vida, nós somos dos mais miseráveis. Mas nós buscamos a Deus porque nós amamos a Deus. Porque nós amamos estar na presença dEle. Muitas vezes as pessoas vão acusar a gente. Muitas vezes as pessoas vão apontar o dedo para você. Mas nós continuaremos adorando o nome do Senhor. Porque eu não estou aqui para fazer a vontade do homem, independente do que o homem pense de mim. Eu vou adorar o nome do Senhor. Eu vou bendizer o nome daquele que me salvou. Porque talvez, amado, talvez você não tenha misericórdia de mim. Talvez o líder da sua igreja não tenha tido misericórdia de você. Mas saiba que Deus, Ele te ama. Deus, Ele ama a tua vida. E Pedro foi até o final, experimentando o amor de Deus. Vem agora o exército buscar Jesus. Pedro, sempre muita foice. Estava aprendendo com Jesus, querido. Uma coisa legal que eu acho, sabe, é que Jesus, ele tem paciência com o homem, sabe? Às vezes tu fala assim, Senhor, mas eu não presto, né? Eu já errei tantas vezes, né? Já comecei e parei, e parei de novo, e comecei outra vez. Aí qualquer homem do lado de fora vai dizer assim, esse aí é inconstante, esse aí esse não tem jeito não. Pedro é esse aí, cara aí, ó, inconstante. Uma hora tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Senhor, não faz isso não, Senhor. Misericórdia. Senhor, não lava meu pé não, agora lava tudo, eu quero constante. Mas o Senhor foi com ele até o final. Até o final. Independente se ele é inconstante ou não, se ele havia descido, subido, Jesus sempre esteve com ele. E diz a palavra de Deus que agora Jesus é preso. E diferente dos outros discípulos que correram, que o pessoal não faz isso, né? Está na Bíblia, os outros discípulos correram, mas ele não, ele acompanhou. E foi acompanhando lá com Jesus. Só que peraí, queridos, ainda não havia sido derramado uma coisa sobre Pedro. O que não havia sido derramado naquele momento? O Espírito Santo de Deus. Porque, querido, você pode querer fazer qualquer coisa, mas se for pela tua força, você não vai conseguir. Pela força de Pedro, ele achava que ele iria junto com Jesus até o final. Ele achou que ia, na cabeça dele, eu vou até o final. Mas ele não suportou a dor de ver o seu Cristo sendo entregue. O seu grande amigo estava sendo entregue, ele não suportou essa dor.
Ele não suportou. E diz a palavra de Deus que agora começam a acusar ele. E ele negou a Cristo 3 vezes. E o galo canta. Alguns dizem que canta 3. Um outro livro diz que canta 1. Mas o mais importante é que o galo cantou. E quando o galo cantou, Jesus olha para Pedro. Algumas pessoas, às vezes, eu não sei se é porque aquilo que ela aprendeu na vida, ou por aquilo que ela faz na vida, que muitas vezes os nossos pensamentos são exatamente aquilo que nós somos, né? Às vezes a gente acha que o outro age baseado naquilo que nós somos. A gente acha que o outro pensa baseado naquilo que nós pensamos. Quer ver uma coisa muito legal? Não é legal não, tá? Eu vou falar legal, mas não é legal não. Já viu aquela pessoa que toda hora acha que está sendo traído? Normalmente é aquela pessoa que gosta de trair. Que a pessoa que tem confiança em si mesma, ou melhor, a pessoa que não tem o caráter de trair, ela tende a não desconfiar do outro, querido. Desconfiar por quê? Eu não sou assim, eu não faço isso. Então normalmente é porque a outra pessoa é de jeito, ela vai e acha que é ela. Entendeu? É isso que funciona, isso é psicologia, não sei o que eu estou dizendo não. Mas diz a palavra de Deus agora, que Jesus olhou para Pedro. E quando Jesus olha para Pedro, era dizendo assim, não é aquilo que muitas vezes as pessoas falam. É dizendo assim, Pedro, olha, se preocupa não. Tudo isso aqui era projeto meu. Lembra de tudo aquilo que eu falei? Que era necessário que eu fosse até a cruz, e no terceiro dia isso vai acontecer. Mas Pedro sai chorando amargamente. Mas agora vem uma notícia boa, querido. Terceiro dia. Chegou o terceiro dia. A notícia boa acabou de chegar. Terceiro dia chegou. As mulheres vão até o lugar que Jesus foi sepultado. E ao chegar lá, havia um anjo e pergunta, olha, cadê o meu Senhor? E ele fala assim, olha, aquele que estava aqui agora, ele ressuscitou. Mas faz um negócio para mim, vai até Pedro e avisa ele que eu ressuscitei. Que Jesus ressuscitou. Jesus até o fim amou a Pedro. Pedro conheceu o amor de Deus durante toda a sua vida. Pedro conheceu o amor de Deus e agora Jesus, agora começa 40 dias Jesus se manifestando para os discípulos. Todos os dias Jesus, todos os dias não, né? Mas de tempo em tempo, Jesus se manifestava para os discípulos. Chegando ao final. E agora a gente vai chegar no texto, né? Dei toda essa volta para chegar no texto. Chegando ao final, diz a palavra de Deus, que está Jesus batendo um papo com Pedro. Últimas orientações. Abra comigo, por favor, em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, verso 6. Jesus ressuscitou. Fala comigo, Jesus. Se ele ressuscitou é porque ele está... Vou falar mais forte isso aí, né, querido? Vamos tentar falar mais forte. Jesus ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele está... Ele está vivo na tua vida, querido. Ele está vivo na tua casa. Ele está vivo na casa dos seus pais. Ele está vivo para cuidar de mim, de você. Ele não está mais lá na cruz, não, querido. Ele não mais está preso, não, querido. Agora ele está solto para poder fazer para você ter uma vida nova na presença dele. Ele foi lá na cruz para que eu e você tivéssemos vida. Mas vamos lá em Atos, capítulo 1. Vai dizer assim, no verso 7. Melhor, verso 6, perdão. Aqueles, pois, que haviam... Opa, vou ter que botar o óculos. Me perdoa, queridos. De novo. Aquele, pois, que haviam reunido, perguntando-lhes, dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe, não vos pertence saber tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Querido, os discípulos agora, no finalzinho, quando Jesus está ali, eles começam a perguntar sobre o tempo de manifestação do reino de Israel. E Jesus fala para eles assim, olha, não cabe a vós saber sobre essas coisas,
Mas eu quero dizer uma palavra para vocês, para aqueles discípulos que acompanharam Jesus até o final, para aqueles discípulos que foram com Jesus até o fim. Fala para eles assim: olha, eu quero vos dizer uma coisa: recebereis o Espírito Santo de Deus, recebereis o Espírito Santo de Deus, e mais uma coisa: vós sereis minhas testemunhas em Judá, em Jerusalém, em Samaria e em toda a terra. Vocês serão minhas testemunhas. Eu quero fazer uma pergunta para você, querido. Nesta última hora, Deus tem chamado homens e mulheres para testemunhar do poder de Deus. Jesus, Ele quer contar comigo e contigo. Quem quer ser usado por Deus nesta última hora, dá um glória a Deus. Deus está chamando a mim e a você, querido, para manifestar a manifestação do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida. Quem quer representar a manifestação de Deus, dá um glória a Deus aí, querido. E agora sai, Jesus, Ele é levado aos céus. E essa parte é a parte que eu mais gosto. Jesus é levado aos céus e as pessoas estão olhando. E Jesus, por que olha para os seus anjos? Por que olha para o céu, aquele que já foi, aquele que há de vir, para vos buscar para o céu? Mas não, agora vai fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Querido, Deus está chamando a mim e a você para fazer a vontade dEle. E agora diz a palavra de Deus, que todos os dias, Pedro, Tiago, João, foram lá e se manifestavam e oravam, perseveravam em oração. Lá no versinho final, no verso 14, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com mulheres, Maria, João, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Receberam a orientação de Deus, permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E sabe o que eles fizeram? Que ficaram em Jerusalém, orando, perseverando em oração, todos os dias. Imagina você, não sei se você consegue pensar essas coisas, não sei se só eu que sou assim, mas toda vez que eu vou pregar, ou melhor, que eu vou ler a Bíblia, eu começo a entrar naquele dia, né? Eu fico pensando, cara, imagina eu ali, Jesus falando comigo assim: olha, permanecer em Jerusalém. Mas a multidão, cara, você vai pensar que você tem uma seita farisaica lutando contra você, lutando contra aquilo que Jesus havia falado. E ele fala assim: permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles ficaram. E em Atos 2, se cumpre a profecia de Deus. Atos 2 vai nos dizer assim. Eu nem preciso ler, tá? Vou ler só para não... E cumprindo o seu dia de Pentecoste. Ei, querido, lembra você, tá? Você estava fazendo o que mesmo? Orando. Todos orando num único lugar. E a Bíblia fala assim: Jesus falou: permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Permanecer, e eles permaneceram, unanimemente orando ali, todos eles buscando a presença do Senhor. E agora ouve-se uma voz do céu dizendo o seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. E de repente, ouve-se do céu o som de um vento. Algumas traduções diriam de um vento impetuoso, que encheu toda a casa que eles estavam assentados. E de repente foram vistas por eles língua repartida como de fogo, o qual cobriam cada um deles. Querido, todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eles estavam ali reunidos num só lugar. Tinha medo sim. Tinha espanto sim. Mas eles continuaram perseverando em oração. Porque aquilo que é o segredo do crente é o seguinte, querido: na hora da luta, ora, porque o Espírito Santo vai se manifestar na tua vida. Na hora da dificuldade, ora, porque o Espírito vai se manifestar na sua vida. Se você está doente, ora, porque o Espírito Santo, Ele vai se manifestar na sua vida. Se a tua casa está destruída, ora, porque o Espírito Santo, Ele vai restaurar a tua casa. Estavam todos eles perseverando em oração. Persevera, querido. Não para não, mas Fernando tem passado por depressão. Ora a Deus. O nosso Deus, Ele tem poder para transformar a tua casa. O nosso Deus tem poder para transformar todo o sentimento que não agrada a Deus que há dentro de você. Mas eu estou tão triste. Ora ao Senhor, querido. Eu não estou dizendo que você não pode se cuidar com o médico. Não estou dizendo isso não, querido. Mas se está com problema, ora ao Senhor. Porque o Senhor vai cuidar de você. E agora eu fico imaginando. Estavam lá eles, lá todos eles reunidos. Querido, vocês veem que eu grito um pouco, né? Porque eu sou um cara que gosta de barulho, sabe? Acho mesmo. Adoro barulho. Adoro dar um pulinho de vez em quando ali e tal.
gosto. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto. Mas na verdade, o barulho, pular, né, daquele giro no poder que o pessoal diz aí, isso não representa a manifestação do Espírito Santo de Deus, não, querido. Isso só representa quem você é. Isso representa o que você é. Eu gosto de pular mesmo, eu gosto de dançar mesmo, e vou lá e vou fazendo. Mas aquilo que representa o barulho de Deus é quando Deus ele começa a transformar o teu caráter. É quando Deus começa a transformar a tua vida. É quando os frutos do Espírito Santo de Deus começam a se manifestar na sua vida. É amor, é paz, é entendimento daquilo que é a palavra de Deus. Porque barulho de Deus traz transformação. Porque barulho de Deus não é pular não, querido. Barulho de Deus é ter vida transformada no altar do Senhor. E aquilo que Deus quer para você, Ele quer sim que você seja alegre. Mas Ele quer ver teu caráter sendo transformado. Aquele que rouba não rouba mais. Aquele que mente não mente mais. Aquele que furta não furta mais. Aquele que mente não mente mais. Aquele que faz fofoca não fofoca mais. Caráter transformado. Caráter transformado gera perdão, querido. Porque, como foi pregado na quinta, tio Alan, eu adoro o Alan, sabe? Ele dá uns títulos assim que eu queria fazer um título legal. Passei final de semana, cara, vou achar um título legal. Não achei não. Aí eu botei levanta-te e anda mesmo. Pedagogia do perdão. Eu falei, rapaz, de onde tirou essa ideia aí? Que ideia boa, né? Que ideia legal. Mas o mais importante na nossa vida, quer pular, pula, querido. Quer rodar no poder, roda. Mas o que você tem que fazer é ter vida transformada. Quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, não foi poder para que as pessoas vissem eles falando em línguas diferentes, não. Foi poder para ter vidas transformadas. E agora, com vidas transformadas, eles vão viver uma grande experiência com Deus. E que grande experiência é essa? Olha, perto da hora nona, subiam até o templo de uma porta chamada Formosa. E ali estava um homem que há 40 anos era coxo desde a sua nascença. Todos os dias, como dissemos lá no início, estava lá do lado de fora, não conseguia ouvir uma palavra de adoração, ele não podia entrar, porque a lei condenava. E todos os dias, era a mesma coisa. Mas agora, eles vão encontrar um homem que foi transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vai encontrar um homem que não simplesmente pula no poder, não. Eles vão encontrar um homem que teve o seu caráter transformado. Vão encontrar um homem que teve a sua vida restaurada. Vão encontrar um homem que antes agia segundo a tua própria vontade, mas agora age segundo a vontade de Deus. E quando um homem age segundo a vontade de Deus, diz a palavra assim, verso 3, verso 1, subiam juntos ao templo da oração. Ei, querido, eles estavam subindo para quê? Me dá uma ajuda aí. Bota o texto para mim aí, querido, por favor, para a igreja participar comigo. Atos 3, capítulo 1. Desculpa. Atos 3, deixa eu tirar esse óculos aqui. Eu fico mais bonito. Minha esposa gosta comigo, eu estou sem óculos, sabe? Ela me acha lindão. O pastor fala que é lindo, eu também sou. Aqui, o verso diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora nona. Eles estavam subindo o templo para quê, queridos? Ei, eles estavam subindo o templo para quê? A nossa vida é uma vida de quê mesmo? Oração. Nós temos que ter no nosso coração um propósito de orar. Eles estavam subindo com um propósito. Eles possuíam um propósito. O propósito deles era orar. Mas Deus mudou o propósito. Porque a nossa vida é assim, a gente pode até buscar fazer as coisas certas, mas nós fazemos aquilo que Deus manda a gente fazer. Eles foram para o templo para orar, mas agora eles se encontraram com um homem que possuía uma necessidade, e não mais vai fazer aquilo que era vontade deles, e vão fazer aquilo que Deus separou eles para fazer. Lembra que Pedro viu, queridos? Pedro, em todo o seu ministério de Jesus, ele viu Jesus curando, ele viu Jesus transformando vidas, ele viu Jesus trazendo paz ao coração daquele que estava aflito. E agora Pedro e João vão encontrar um homem necessitado. Está lá, querido, um homem coxo, depende do outro. Ei, talvez você seja essa pessoa aí, ó, coxo, não consegue andar sozinho para a presença do Senhor.
não consegue viver intimidade com Ele, não consegue dobrar o seu joelho de madrugada para falar com o Senhor, não consegue pegar a Bíblia e ler um pouquinho. Talvez você seja essa pessoa aí coxo, porque não anda sem nem a ajuda de alguém que precisa de esmola, precisa que alguém traga uma palavra para você. Eu quero te dizer, querido, que você não precisa de esmola, porque você tem Deus, aquele que te sustenta. Ele é o dono da prata, de todo o ouro, mas o melhor, Ele é o dono da palavra que pode restaurar a tua vida. E agora esse homem se encontra com Pedro e João, que traz dentro de si não mais as suas vontades, mas estão cheios do Espírito Santo de Deus. E agora quando eles vão falar com Jesus, melhor com Pedro, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam, o qual vendo Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. O cara era coxo, o cara todos os dias estava acostumado com aquilo. Quero pedir esmola, querido. Aprendeu na vida a pedir esmola. Mas agora, eles encontraram pessoas cheias de poder. É isso que Deus requer de mim e de você, tá, querido? Homens e mulheres cheios de poder. Mas não é poder de pular. Não é poder de falar alto, igual eu gosto de falar. Não é isso não. O poder que Deus está falando é vida transformada. Homens e mulheres com vida transformada. Quando eu falo vida transformada, não significa que não comete mais erro. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você busca viver sempre na presença de Deus. Você erra e você confessa o seu pecado. Errei. Desculpa aí, errei. Cometi erro. A nossa vida tem que ser assim, vida transformada é assim. Agora ele se encontra com Pedro e João. E diferente daquilo que ele está acostumado a receber esmola e ver pessoas passando de largo por ele, Pedro e João olham para ele. A primeira coisa muito importante, eles não passaram de largo. O que ele podia ter feito como a maioria das pessoas fazem: vê um necessitado e passa de largo. Ah, mas eu estou deprimido. O problema é seu, eu vou buscar Deus aqui. Ah, mas eu estou passando por necessidade em casa. O problema é seu, o mais importante é que eu tenho que trabalhar para sustentar minha casa. Ah, mas a minha família está destruída. Essa coisa é sua, o mais importante é que eu estou bem aqui com a minha esposa. Não, Pedro não faz isso. Pedro e João não fazem isso. Eles param para cuidar do outro. Crente que não entende isso, tem algo errado, querido. Diria um pastor aí, tá com erro de fabricação aí, esse cara. Não, tá errado, querido. A nossa vida é vida de preocupação com o outro, porque Jesus, ele se entrega por amor de nós. Jesus, ele vai na cruz, ele não precisava ir, querido. Ele não precisava ir, ele era perfeito. Ele estava na eternidade com o Pai. Ele não precisava ir. Se for possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. A vontade de Deus era salvar a minha e a tua vida. Então ele vai até o final. Ele foi até o final por causa de mim e de você. Por causa de mim e de você, ele foi até o final. Então Pedro e João, eles fazem exatamente aquilo que eles aprenderam a fazer. Aquilo que eles aprenderam a fazer, olha, tem um necessitado, eu paro para cuidar do necessitado, porque Jesus, ele atendeu muitas vezes a multidão, é verdade. Mas quantas foram as vezes que ele abandonou a multidão para cuidar de uma pessoa? Vimos a viúva de Naim, que ele estava lá a multidão junto com ele no cortejo, e ele para o seu caminho para cuidar de uma mulher que havia perdido o seu filho. Podemos ver, por exemplo, a vida de Jairo. Ele estava lá, a multidão o apertava, o reprimia, por causa dos milagres que ele fazia. Mas Jesus, ele para o seu caminho e vai até a casa de Jairo, porque ele estava preocupado com o outro. Ele não estava preocupado somente com você, ele não estava preocupado somente com aquilo que era o reino dele, não estava preocupado em cuidar de todos. A nossa vida tem que ser assim, caráter transformado. Pular, adoro pular. Mas se você não cuida de gente, querido, tem algo errado. Se você não... Mas Fernando, eu estou com um emprego bom, então está na hora de você aprender a cuidar daqueles que está necessitado. Lembra do texto? Aquele que rouba não rouba mais. Mas antes, viva de forma honesta e dando aos necessitados. Não, a gente não vive só para a gente. Difícil essa palavra, né, querido? Porque bom é falar que Deus cura. Bom é falar que Deus tem glória para dar para você. Bom é falar que Deus pode te dar casa, carro.
O que Deus está falando é que Deus quer transformar o teu caráter. É de caráter transformado. O que Pedro tinha não era poder de pular, o que Pedro tinha era caráter transformado. O Espírito Santo moldou a vida de Pedro. O Espírito Santo quer moldar você. E quando agora o coxo pede o dinheiro para ele, a moeda, ele fala assim: olha, não tem ouro nem prata. Não devia ter mesmo. Era um homem humilde, Pedro. Mas aquilo que eu tenho, eu te dou. O que Pedro tinha? Pedro tinha o Espírito Santo sobre a vida dele. Pedro tinha a palavra de Deus sobre a vida dele. Pedro tinha a certeza que Deus era com ele. Aquilo que eu tenho, eu te dou. E o Espírito Santo, através da boca de Pedro, Pedro vai falar assim: em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Estejamos de pé, queridos, nós estamos acabando o culto. Pessoal, você que está em casa, você escolhe aí se vai ficar de pé, se vai continuar comendo a pipoca, assistindo o culto. Agora aquele que teve a vida transformada vai falar: levanta e anda, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O homem que teve a vida transformada, ele só tem uma palavra para dizer: aquele que é necessitado de vir, querida, fica aqui no cantinho de cá. Ele só tem uma palavra para dizer para aquele que é necessitado. A palavra foi: levanta. Como é que você chegou na casa do Senhor nessa noite? Como é que você em casa está? Está paralítico? Não consegue mais andar? Como é que está? Janzinho, toca aí que senão eu fico nervoso. Isso, esse fundo é importante, Pacas. Eu não consigo. Varão, não consigo. Para de tocar, parece que acontece alguma coisa aqui, não sai mais nada. Coisa de Deus, né? Aí, coitado, sofrem pra caramba. Agora Pedro vai falar assim: ó, levanta, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E diz a palavra de Deus, no verso número 5: e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Querido, nessa noite aquilo que Deus quer é firmar os seus pés. Nessa noite aquilo que Deus quer é transformar a tua casa. Nesta noite aquilo que Deus quer é aquele que chegou com o casamento destruído, ter o casamento restaurado em nome de Jesus. Nessa noite aquilo que Deus quer é aquele que chegou enfermo, ser sarado em nome de Jesus. Aquilo que Deus quer é aquele que chegou com os seus olhos cegos aqui, que os seus olhos sejam abertos em nome de Jesus. A palavra que Pedro está pronunciando é a seguinte: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E nós temos uma mesma palavra a dizer para você, em nome daquele que entregou a sua vida, em nome daquele que um dia morreu por mim e você. Eu quero te dizer que Deus está posto aqui para fazer você levantar, você ficar de pé, para ter a tua vida transformada, para ter o teu casamento restaurado, para que você possa voltar a viver intimidade com Deus. Está paralítico, querido, não consegue mais ter comunhão com Deus. Nessa noite a nossa palavra é: levanta, levanta. E interessante, estou acabando. Como é que faz um paralítico andar? Para e pensa. Os ossos estão atrofiados, querido. Tem músculo que não funciona mais, tá certo, querido? E aí? Só alguém pode fazer isso aí funcionar. Ei, sabe o que significa? Que aquilo que veio de Pedro, o Espírito um dia encheu a casa que ele estava sentado por meio de oração. Querido, sabe o que significava? Eles estavam lá, ó, adorando, orando, persistindo em oração, unanimemente, orando, e de repente veio do céu um som do vento impetuoso, encheu a casa que ele estava sentado, e eles foram todos eles cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Agora esse Espírito vai repousar sobre a vida daquele que estava coxo. E aquilo que eu quero dizer para você é que o Espírito Santo de Deus, ele vai pousar sobre a tua casa. Esse Espírito vai trazer paz para a sua casa em nome de Jesus. Vai trazer paz para o teu coração em nome de Jesus. Ele vai trazer consolo àquele que está aflito em nome de Jesus. Ele vai trazer salvação para aquele que está morto em nome de Jesus.
Porque aquilo que cremos é que Deus, Ele opera grandes milagres na vida daqueles que se entregam ao Senhor. Deus, nessa noite, Deus está convidando a mim e a você para entregar o seu caminho ao Senhor. Diria Davi, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. A vida de Davi, a vida de Pedro foi uma vida de entrega ao Senhor. Ele teve a sua vida transformada. Deus quer transformar a sua vida. Quem está disposto a ter vida transformada nessa noite, dá um brado de vitória. Aquele que quer ter a sua casa transformada, dá um brado de vitória, querido. Deus chamou a você nessa noite para ter vida transformada. Ei, vamos adorar o Senhor, né? Que daí eu vou lá e falo no final. Vamos adorar o Senhor, o pessoal está cansado de me ouvir. Aleluia. Vamos lá adorando. Qual louvor? Qual louvor? Como é que é? Ah, lugar secreto. Tem um lugar na presença do Senhor. Aleluia. Abre a boca, querido. Não deixa a máscara te impedir de adorar o Senhor, não. Não deixa a máscara te impedir de adorar o Senhor, não, querido. Tu és tudo que